Fala Maltinha, quem fala é o Toff, trazendo pra vocês um vídeo aqui de Bonnie Amarela com o pack de Thriller Bark, com as cartas novas de OP14 que vieram pro Moria e encaixa perfeitamente nesse líder aqui. Vou começar aqui com uma partida contra o Ace, Red Bull Ace, que tá sendo um dos melhores decks ainda em OP14. Depois dessa partida, vamos ver a decklist e depois mais dois jogos. Então, olha, bora pra gameplay. Aqui, essa mão eu vou dar mulligan. Eu comecei aqui com os 3 sapiens, né? 13 bricks basicamente. Ok, a gente começou em primeiro, geralmente quer começar em segundo, mas dá pra dar a volta nisso. A gente não faz nada aqui. Aqui ele começa bem, já começa com uma Altama. Ele Altama 2K Counter, compra 2 e descarta 1. Descartou um evento, 8 cost. Joga outra Altama. Tá filtrando bem a mão, acho que depois disso ele quer fazer isso para depois ter target espojoso. Mas Fred, conseguimos uma Shauria. Esqueci de fiscal o efeito da minha líder. É líder, é a Bonnie, 5.000 de vida. Quando eu jogo um personagem de trigger, eu ganho 2 dons para colocar em qualquer personagem ou o próprio líder. O que nós queremos sempre fazer no início do jogo? Ou citar a Shauria, ou descartar um Thriller Bark, por exemplo, o Rockback, para depois sempre ter a trash setada, para caso ele ataque já ter um personagem para entrar em campo. Tô atacando pra 7, o líder dele permite uma vez por turno descartar qualquer carta e reduzir o poder de um ataque meu em 2.000, então ele vai descartar só uma carta que não tem counter e desvia do meu ataque. Ele já tem uns 4 dons. Aqui normalmente ele jogaria esse marco, né? Agora ele descartou, não sei o que ele vai fazer. Joga. Boa, esse jogo um Atomos. O Atomos revela 2 cartas do Watchbeard da mão e volta uma carta minha pra minha mão. E vai voltar meu blocker. Aqui, como eu tenho um Key Counter, só que não vale a pena eu segurar, descartar agora, porque se vier um trigger pra buscar um Thriller Bark da minha trash, não vale a pena jogar ele, né? Que ele tem 1.000 de power. Tivemos sorte aqui no Satori. Vamos fazer o trigger e já descartar um Thriller Bark. Vamos pra 5 dons. Tacar pra 6. Tá pensando. Descartou uma Yamato. A gente joga aqui com ganha 2 dons. Tacar pra 7. Ele toma. Como ele não tem o dom embaixo do líder, ele não compra uma carta extra, né, que é o efeito do líder. Quando ele toma um dano ou perde um personagem de mais 6.000, ele dá draw numa carta. Aqui ele dá balsa na Kiko, ataca pra 6. Aqui a gente... Aqui eu teria defendido atualmente, mas aí eu quis tomar e pronto, perdi um bom trigger. Descarta a Shauria. Eu podia ter dado bash ali no Atrimus, não sei porque eu não fiz isso. Passei no líder. Aqui a gente quer ser agro, que a gente quer deixar ele uma vida e jogar a Bonnie. Jogamos aqui de novo e vai 9. Aqui ele toma 2 2Ks. 2 2Ks, 2 Otamas. Ele viu 4 Otamas nessa partida. Tá defendendo muito a vida aqui. Faz o evento, faz o New Gate, toma vida, ganha 2.000. Aqui ele fica bem, tipo, bem difícil ultrapassar golpes com meus personagens aqui. Ele vai 7 no líder. Eu tomo. Consigo efeito essa carta. Do trigger dela, eu jogo um personagem de 6.000 de poder da minha mão. Daqui provavelmente vou querer jogar um blocker, que é a melhor opção também. Vai 7. Eu... Daqui é difícil. Essa escolha é difícil porque eu só tenho que counter na mão. Um blocker, ele vai vir com ataque aqui de 8, 10. Então aqui eu provavelmente dou counter e bloqueio, pra não ficar tão baixo de vida.
Podia até arriscar aqui pra ganhar mais um bicho, mas não vale a pena. Porque ele já tá um líder 7.000, então não vou arriscar nenhum. Tentar ir pra Little nesse jogo. Pra jogo. Ele tá em 2x, então eu tô pensando bastante aqui nessa jogada. Aqui 5-5 no Atomos. Ele tem um bloco e 4 na mão. Aqui eu tenho que ir pra board, porque ele tá a 7.000, é muito difícil de ultrapassar os golpes, ainda mais com um blocker. Tá pensando, tá em 2x, rapaziada. Ok, ele joga um Josu. Agora eu não sei se a Bonnie foi a melhor jogada aqui, mas... Vamos 7 no 5. A gente passa aqui. Por que eu não ataquei com a Bonnie? Porque a Bonnie era um free block. E depois eu não conseguiria atacar mais. Então não valia a pena atacar com a Bonnie aqui. Tá pensando em jogar outro New Gate. Não tinha outro evento. Porque aqui é uma jogada boa que ele podia fazer, é jogar o evento, ficava com 2 dons e jogava a Uta. E ficava com 3 blockers. Coloca os 2 dons no blocker, eu não acho que isso foi uma boa jogada, eu acho que era melhor colocar no Josu, dele ia pra um 9.000, 12, 8. Eu defendo o ataque do Ace, o 7 eu tomo. Aqui eu devia ter tomado antes, eu ia conseguir fazer a Bonnie. E não ia ter risco. Mas defendi, pronto. Que não vale a pena usar o trigger, né? Não consigo dar react a nada. Ele não vai atacar pra não ficar com só um blocker na mesa. Aqui. Se eu jogar a Bonnie, ele não perde nenhuma vida, né? Então ela fica depois 2 ataques de 10.000. Só que ele tem 2 blocos de 12, então é complicado aqui. Ele tá a 6.000, então, né? Então aqui daria pra fazer o quê? Se eu não fosse jogar nenhuma carta. Daria ir pra 6. 10 ele bloca. Tenho 9 dons. Separar, mas ainda acho que não vale a pena. Se fosse tipo 10, 10. 6, 10, 10. Eu acho que ele defendia ainda. 5 na mão é muita coisa. Então vai. 6 no 6. Que ele vai ter que dar uma carta. Não tem que fazer. Não vale a pena bloquear aqui. Que vamos jogar o Moria. O Moria, eu escolho uma carta de custo 4 ou menos que tenha trigger da Trash e eu coloco ou na tem que ser Trilha Bark, tem que ser Trilha Bark, ou eu coloco em campo ou coloco na vida. Eu vou pegar o 2K e vou colocar na vida para depois ter a escolha da Shaya ou do Rockback, para eu colocar depois se ele me atacar. Agora, aqui vou dar os 2 dons do efeito da líder na Bonnie, vou 6 neutro. 6 neutro, ele ou bloca ou dá um ok. Valia a pena até ele bloquear, não fazia tão mal assim. 6. Bloca. 12. Que ele deixa morrer, eu perdi uma carta. Ele vai pra 2 na mão, 2 blockers. Ele tem aqui 5 ataques, querendo ou não. Ele podia tentar ir pra Little aqui. Mas ele teria que começar pelo Juso. Porque se ele ataca com o líder, eu tomo. Jogo. Ah, não.
Eu não acho que eu tenho Perona. A Perona tá na minha mão. Aqui, que vamos ver o que eu faço. Ah, ele ataca. Não, foi o que aconteceu. Foi o que eu tava falando agora. Ele ataca pra 8 antes do Joso. Então, eu descarto a Perona, mesmo pra. Não vai defender. Pra ele ter na trash, daí eu uso o counter, busco a Perona e impeço o Joso de atacar. Agora ele tem 2 ataques, 12. Eu tomo, cai um Moria. Esse trigger aqui foi muito bom. Porque agora eu jogo um blocker, dou replace em qualquer lugar, não importa. E agora ele tem só, tipo, o blocker e a Otama. Aqui ele perdeu só por não ter atacado com a Otama. Se ele tivesse ido com a Otama, ele simplesmente ganharia o jogo. Porque eu tinha um brick na mão. 6 neutro. Eu descarto do blocker. Uso o efeito do líder. Vai 6 neutro de novo. Ele vai ter que usar o marco ou a ulta. Dá draw 3. Vai 10. Daqui ele sempre vai ter que descartar 2 cartas na mão, no mínimo. E já que tá sem blocker, vai 19 e GG. Aqui, claro que ele errou aqui. Ele podia ter tentado ir pra jogo. Já que eu só tinha uma carta na mão, só consegui ir pra 7. Mas é o game, né? Eu acho que o deck funcionou em si. E eu também errei no meio da partida, então acho que foi um bom jogo. Agora vindo aqui pra decklist, tá? Tá explicando a lista, as cartas que eu não for passando. Eu vou explicando as mais importantes. E o que eu mudaria também. Explicar líder. Líder amarela, 5.000, 5 vidas. Uma vez por turno, sempre quando eu jogar um personagem com trigger, dá 2 dons ao líder ou a um personagem. Bem simples, bem direto. Ela é Egghead Bunny Pirates. Se ela fosse super nova, seria incrível. Temos aqui 4 Liliths, que ela olha o top 4 e busca um trigger. 4 Kumasi, 4 Bege, 4 Sindri, 4 Kiko, 4 Dog Hogback, 4 Peronas, 4 Satois, 4 Snakes. Essa daqui eu vou ter que retirar do deck, porque vai demorar um pouco pra chegar pra nós. Esse aqui é de B03. Se o seu líder for Egghead e tiver 2 ou mais vidas, eu posso selecionar uma carta com trigger da minha mão em cima da vida. Então essa carta é insane no turno de 6 dons. Eu posso jogar ou ela ou a Robin. Geralmente eu vou estar querendo jogar a Robin, que eu tô rodando 3. Que esse oponente tem 3 ou mais vidas, tracha a top vida dele. Depois tô rodando 4 Morias, que eu jogo. Eu escolho um personagem de custo 4 da minha trash e coloco na vida ou em campo. Depois 4 bônus, esse aqui é de lei, tem que ser. Se o meu líder for Egghead, ela ganha rush e o oponente adiciona o top da vida na mão. Agora eu tô rodando um Flame Split, que é Blaze Slice na verdade, não sei porque aqui é assim. Que eu basicamente vou dar rest a um custo 4 se o oponente tem 2 ou menos vidas. E depois ele ganha 1.000. Eu escolho um personagem, o meu líder ganha 1.000 pro resto do turno. Você pode usar como counter. Isso é muito bom contra Imo. Pronto, é pra jogar contra Imo. Só tem uma aqui porque eu não tenho tanto espaço no deck. Eu prefiro estar rodando aqui essa You Frighten Me por causa do trigger. Que é, se eu tenho 2 vezes ou menos, eu posso escolher um outro personagem ativo e ele não pode atacar. Ou seja, se você tá me atacando com um bicho, eu não posso escolher ele, mas posso escolher um outro que tá ativo que pode atacar, né? O trigger eu jogo um personagem de 6.000 poder ou menos da minha mão, então eu posso jogar praticamente tudo. Só não posso jogar ela e os Big Boys. O que mais quero explicar do deck é como que funciona o Thriller Bark, basicamente vocês já viram, né? Todas as cartas Thriller Bark, tanto Kumasi, Sindri, Hogback e a Perona, eu posso jogar um Thriller Bark da minha trash em campo, mas só que vem rested. Então, sempre, qual é o melhor target? Sempre vai ser a Perona, porque ela escolhe um custo 6 ou menos e essa carta não pode atacar. Depois vem o Hogback,
que é um KO, eu jogo um personagem que custa 4 com trigger, eu posso estar jogando sim aqui com Nojo, não é Trigger Bark Locked. A Sindri pronto, é pra ter mais targets, é um blocker, funciona. Daqui é um 2K, essa é uma carta mais fácil de descartar pra me defender, eu ganho valor disso me defendendo e depois eu uso pra jogar personagens. O Moria, ele joga um personagem e não joga Rest, já é a diferença, e pode ser qualquer um, não precisa ser Thriller Bark, então muito forte. O que eu estaria mudando nesse deck? Colocar o Searcher e Troller. Aqui que eu mudaria também era colocar o Searcher, que é esse daqui não. Aqui o Absalom, colocaria 4, mas eu não sei o que eu tiraria em específico. Talvez reduzir essa carta aqui, já que vai demorar pra vir. Pronto. E é isso, o deck tá bem divertido, é um dos livros mais divertidos assim pra jogar, bem agressivo, tudo tem trigger, tudo tem valor. E o que ficou mal explicado, por favor comenta que depois eu posso trazer de novo esse deck com o package normal, talvez, e acabo explicando isso que faltou. E trazer mais 2 jogos. Então bora pro resto do vídeo. Então bora, vamos jogar aqui contra o Mihawk, o novo dos melhores aqui de AP14. Vamos sair escolhendo em segundo. A gente começa de Lilith. Aqui a gente já tem uma Bonnie. A gente tem uma boa play aqui de Perona no turno de 5 dons. O bom era buscar um 2K, eu acho, aqui pra se defender. Aqui com Nojo não seria tão mal, mas não é isso que a gente quer fazer, né? A gente quer fazer o combo funcionar. Vamos buscar aqui a Blocker pro próximo turno. Jogamos aqui já a Perona. Descartamos sempre a primeiro. Sempre descartando primeiro pra já ter um bode pra depois cair com o trigger. Caso apareça. Lilith. Buscar outra Perona. Jogamos a Sindri. 2 dons. Tá capacete. Mihawk tem muito pouco counter power, tá? Então, tipo, a mão tem muita carta que não tem counter. Então atacar pra 7, pra neutro é muito bom. Ele começa com uma Tashig, então o início dele tá bem ruim, tá? Quer dizer que tá bem ruim. Ele dá rest a... Esqueci de explicar o líder. Tá. O líder é o P14. O que ele faz? Ele, sempre quando tem um personagem de custo 5, ele pode ativar a habilidade, que ele dá rest a uma carta, qualquer carta, e ele ganha 3 dons em pé. Aqui ele, como tem a própria Perona dele, que custa 5, ele desvira 3 dons. E a Perona, quando cai na mesa, escolhe 2 personagens de custo 6 ou menos, de 5 ou menos. E esses personagens não podem atacar até o fim do próximo. Não pode atacar, não. Não pode dar rest. Então, se for blocker, eu não posso estar bloqueando. Por isso que eu não vou usar o block dela esse turno. Ele vai atacar pra 5 com a Tashig. Vou descartar outra Perona. E pra aquele aqui, o medo é ele pra 7. Se ele vai pra 5, eu tomo. Também não queria perder 12 no turno. Aí o Akiko. Olha que merda. Ele tem 4 vidas, então não posso usar. E acabei usando o trigger sem querer, então a carta só foi pro trash. Só foi mal jogada aqui, foi uma misplay. Jogo a Robin. A Nico Robin, ela trashou um Lobipo. 2 dons no líder. Vai 7.000. 7.000 líder sempre. Porque não foi na Tashig, porque a Tashig simplesmente... Ele vai ter que sempre adicionar um dom pra atacar com ela. Ele tem muitos dons, né? Mas não vale tanta pena atacar ela. Depois, atacar a Perona. O que ela faz? Ela dá rest a uma carta. Se ela onkeou, quando eu mato ela dá rest a uma carta e joga um custo 5 da mão. Então sempre tá atento se ele não tiver nenhuma carta pra dar rest. É bem importante. Aqui ele joga o Shanks. Quando o Shanks ele tá virado, tá rested, meus personagens têm menos 1.000. E quando ele é virado, até atacando, não importa o que aconteça, ele vira um personagem de que tem 7.000 de poder ou menos. Aqui, primeiro ele levanta os 3 dons, depois ele vira. Ele quis virar a Robin, podia ter virado meu blocker, mas tudo bem.
Então 5 mil no meu líder. Eu vou dar um ok. 6 mil na Robin. Eu defendo ela de novo. 6 mil, tô bloco. Quero sempre manter bodes pra poder sempre atacar, tá? Quanto maior minha board, melhor. Aqui tô com 8 dons. 8 9 dons. Tô com 8, porque eu tô em segundo, né? Eu não consegui encontrar o Moria, não tinha outras plays. Eu podia ter mantido a Lilith na mão pra ter alguma play nesse turno. Mas eu acabei descartando, acho que foi uma misplay aí. Dá pra dizer que sim. Mas aqui eu acabo indo 13 no Shanks. É muito importante remover os Shanks, porque todos os meus bichos, Trilha Bark, eles têm 5 mil de poder. Então, se ele tá dando menos 1000, tem que sempre gastar dons pra atacar neutro. Então isso é muito ruim. Aqui, eu atacando 13 no 9, ele pode muito bem descartar um evento em um 1k, ou gastar 2 2ks, 2 2ks e 1k, né? Porque 2 vai pra 11, mais 2 vai pra 13, o 1k vai pra 14. Aqui ele deixa morrer, ele não tinha esse counter todo. Isso foi muito bom. Ele dá rest. Aqui, gente, não façam isso, tá? Não dão hash pra Petachix, não faz nem sentido. É mais fácil dar hash a um dom e ganhar os dons. Porque depois eu fico vulnerável a ataques. 8 no 6 eu deixo morrer, não tem counter. 7 eu tomo, uso o trigger. Busco outra perona. Aqui a gente faz a... Jogo a Bonnie. Bonnie faz ele tirar uma vida. Pego 2 dons. Coloco na minha líder. Vou 8 no 6, porque ele virou isso. Não sei por que ele fez isso. Ele usa um evento, mas esse evento só funciona no líder. Cuidado isso no simulador, tá, rapaziada? E em torneio também tem gente que não deixa eu voltar atrás. Usou o outro evento. Que esse evento dá 4 mil ao personagem. Se ele dá hash a uma outra carta, ele provavelmente tinha um dom ali a mais. Vou neutro, 5. Dá um 2k. 10 no 6, eu passo. Aqui, se pá, eu poderia ter ido vida, ele deixava ele uma vida e já tinha minha Bonnie preparada. Eu realmente esqueci que essa carta existia, que é o Secret novo do Mihawk, que ele custa 9 e sempre quando ele é virado, que ele tá sendo virado pelo efeito do líder, mas ele atacando também funciona, que ele basicamente escolhe um personagem que custa 9 ou menos e esse personagem não pode atacar. Ele vai 7 no 5, 7 no meu personagem. Aqui, esse trigger é bem ruim, porque ele dá hash a um custo 6, ou custo 6 não pode atacar. Não pode atacar, então não vou estar usando. Aqui eu jogo outra Bonnie. Vou 7. Ele defende. Aqui o Mihawk também tem um efeito que ele descarta uma carta da mão e dá mais 2000 de poder da batalha. Então ele descartou o Shanks, que é um Brick, e deu um outro 2k. Isso pra defender o 7. Como ele só tinha uma na mão, fui 10 no 9. Aqui ele teria que ter um 2k na mão, ou um evento pra defender, ele não tinha. Teve que morrer. E aqui ele deu concede, porque eu tenho dois bots gigantescos e ele só tinha um rock. Eu tenho um brick na vida, meu Deus. Então, matar não me matava, ainda mais que eu tenho um bege na vida. E eu ia conseguir, indo pra números neutros, eu ia conseguir ganhar essa partida. Muito bom jogo. Procurar aqui uma partida aleatória, vamos ver no que dá. Tá jogando aqui a Ranked. E bora. Vou estar jogando aqui contra o vermelho e preto Sabo. Se ele tem 4 vidas ou mais, ele perde 1000 de poder, então ele fica com 4000. E se ele tiver 3 ou menos, com um dom embaixo, e tem um personagem que custa 8 ou mais, todos os personagens e o próprio líder ganha 1000 até no meu turno. Aqui a minha mão tá muito boa. Eu vou em primeiro. Vou manter Lilith. Vou estar buscando
Tá buscando a outra Perona. Tá, essa carta é muito boa. Nessa matchup não é tão boa, porque os personagens deles são muito altos. E... Mas o Sabo, que custa 6, ele ganha 2 de... Ganha 2 de custo, então eu não consigo parar os ataques do Sabo. Essa matchup é bem difícil pra gente. Tem 5 vidas, né? Isso é bizarro. Pronto, aqui... O que eu posso fazer? Jogo a Sindri e posso dar os 2 dons na Lilith, que ataca a 4.000. Ele toma e depois vai 5. Aqui a gente quer ser agro mesmo, rapaziada. Então... E ele quer descer a vida. Tá com 9 na mão. É que esse turno geralmente ele não tem muito o que fazer além desse blocker, né? Ele vai pra 5, a gente descarta a Perona. Sempre descarta o primeiro ataque. Se não tivesse nada de bom, eu podia até dar block. Deixa eu tomar. Tá, comprar aqui. Tem nada de bom, tá? O que eu for jogar, ele vai dar block e vai matar, porque ele matou um custo 4 ou menos se ele dá block. Acho difícil ele querer bloquear tão cedo, tá? Vou fazer a Perona. Ah, não dá, viu? Tem que ser o Garp. 2 anos líder. Vai 8. Pra ele mais vale dar block ou equipar 2 vidas, não sei, vamos ver. Dá block, mata a Perona. Matou a minha Sindri. Boa. Isso é bom pra gente, tá? A Sindri tá ali ou não, não muda nada nessa vida. A gente tem outra Perona pra depois usar. O bloco que a gente ia dar também tem outras 2 na mão, pra futuramente, se for preciso. Aqui esse stage aqui, ele traz uma carta do top 3 e busca uma. Ele basicamente trocou uma carta que não tem counter por uma carta que tem 2.000 de counter. Bizarro. Muito bom. Vocês gostam desse líder? Se vocês gostarem eu posso trazer vídeo também. E de qualquer outro, né? Comentem aí que eu vou ser atrás de fazer. Eu não jogo com tantos líderes diferentes, sendo sincero. Além de Bonnie, jogo de Zoro e Mihawk, que agora eu tô testando Mihawk em OP14. Vamos ver o que ele faz. Olha, eu vou ter que cortar isso daqui porque, meu Deus, cara, tá demorando muito. Ele não tem o secret do Sabo, tá? Ele teve que gastar um 2K pra ter um personagem de custo 8 na board. Isso é bem preocupante pra ele. Tá muito mal das pernas aqui. Ele vai atacar pra 7, a gente toma. Um bege. Era bom mais tarde. Vamos pra 7 dons. Hogback. Aqui ele tá a 6.000. Ele tá sem blocker e tem 7 na mão. Aqui eu não sei, eu não acho que eu não quero colocar a Sindri já. É um bom turno para pôr ela, mas eu acho que eu quero ser um pouco mais agressivo. Então eu vou estar fazendo
Eu posso ir 3, 1, 2, 3, 4, 8, 8. Não, 8. Aproveitar que eu não tenho bloco, então eu vou fazer 8, 8, rapaziada. Vou primeiro atacar aqui com a perona 8. Aqui ele provavelmente toma. Se ele tomar, eu jogo rockback. Se ele defender, eu faço de novo. 8. Jogo ela. Ó, ele defende. Ele defende com 2 2Ks, aliás. Então ele tem muito 2K na mão. Então não vou. Não vou pra 8. Eu vou pra 8. Vou pra 8. Vou dar aqui 2 dons pro meu líder. E vai 8 de novo. Aqui ele vai ter que tomar. Não adianta muito. Ele tem 2K na mão. Que ele buscou aquele sabo. Ele toma. Deixa passar. A gente tá muito bem. Ele tem 2 vidas. A gente tem 4. Se eu encontro uma Bonnie, o jogo dele acaba. É bem difícil pra ele. Aqui ele provavelmente vai querer fazer um Dragon. O preto. Desculpa que eu não tava olhando pra câmera também. Meu Deus. E rapaziada, agora que eu reparei que tá sem mouse esse tempo todo. No próximo vídeo eu vou gravar com o mouse também, que é um pouco estranho, tá vendo gameplay sem o mouse. Ele joga o vermelho, que não é tão bom pra ele aqui. Porque ele não tá fazendo blockers, ele tá ficando muito exposto com apenas 2 vidas. Que ele tá atacando aqui, a gente defende. Se eu defender, ele vai aqui de novo. Ops. Eu vou defender. Ele vem aqui de novo. Deixa eu morrer. Por que que eu defendo? Porque faz com que, tipo, ele talvez queira aqui atacar aqui de novo. Se não atacar, tudo bem. Isso, daí a gente toma sempre. A gente quer isso. A gente vai fazer esse trigger de Satori muito bom. Escutar o rockback. Se ele for vida, toma de novo também. Isso é bom. E isso, a gente não vai usar isso pra gente não tomar um letal assim do nada, tá? A gente não precisa jogar assim. Se tivesse deixado o rockback na mão, era uma melhor play. Eu teria jogado o rockback, mas tudo bem. Ele descarta o Vex Spiral, é muito forte. Ele tira efeito de um personagem, então tipo, se eu fosse atacar com a... Se eu atacasse antes... Oh, Bonnie. Rapaz, eu até ia curar esse turno, mas eu acho que... Vou ser um pouco mais agressivo do que eu pensava aqui. Então, tô com 2 vidas, ele tem esses ataques aqui. Pensar. Acho que aqui não existe um mundo que eu não queira jogar essa Bonnie logo. Tem um blocker, 3 vidas. Vamos pro pau. Bonnie, toma uma vida. Coloca os 2 dons. Dois dons da minha líder, vai. Então vai 7. 7 no 6. Aqui ele sai com um 2K na mão. Ele sai aqui bem fácil. E aqui a gente vai 10. Aqui ele toma. Muito provavelmente ele descarta 3 cartas da mão. 8.
Aqui a gente tem cuidado pra ver se ele não. Ele vai ter que dar um KO aqui na minha Sindri e tentar ir pra jogo assim. Não sei qual quantidade de cartas que ele tem pra remover. Né? Removo. Tá aqui o mouse sim. Não tô entendendo o que eu tava reclamando. Pronto, é isso que eu tava pensando. Ele vai. Ah, ele mata minha Bonnie. Ele mata minha Bonnie. Ok, ok. Sim, faz sentido, né? Então vai 6. Como a gente tem personagem, ele vai atacar meus personagens. Então eu vou bloquear esse. 2000. Sete, depois ele tem 7 esse ataque. Isso aqui a gente toma. A gente toma. Descartar isso. E 10. A gente toma e joga. Pegar outro. Ele tá sem blockers, tá? Então aqui é. E batendo um número alto e já era. Ele tem muito Tuki na mão. Então aqui eu vou com calma. Então eu tenho 6 ataques, ele tem 7 na mão. Então vamos ir pouco, vamos 6. Seis. Descarta 1000, descarta 2000. 6. Como assim de tá com só 1000, não vou colocar muitos dons nela. Vou aqui 8. E eu ganhei, ele recebe a brick. Foi aqui um bom jogo com o meu oponente. Então é isso, esse é o deck. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal, tem muito pra aprender. Por favor, o que for de dicas, por favor, colocar nos comentários. E se tiver algum deck específico, eu posso fazer também. E é isso, olha.